A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Pessoal, eu estou muito animado aqui para falar com vocês sobre descobrir o seu chamado. Isso é algo que eu tenho estudado há 30 anos. Eu entrevisto pessoas sobre isso porque eu entendo que isso é muito importante e vocês vão entender a minha paixão aqui ao longo desse curso. Eu estou animado mesmo de ter o Chris da Austrália. Chris, diga alguma coisa aí, querido. É isso aí, gostei. E aí temos o Jonathan. Jonathan, você veio de Indiana, o que deixa minha esposa muito feliz. Ela cresceu em West Lafayette. E você cresceu em que cidade? Portage, Indiana. Na verdade, eu conheço sim essa cidade. Eu estou feliz que você veio e trouxe sua esposa. E a Brandy é de Holden Beach, da Carolina do Norte. Que coincidência, tivemos boas férias em família lá. Muito bom ter você aqui, Brandy. O nosso filho Arden está aqui, o nosso filho mais novo e mais alto. E você acabou de voltar da Austrália depois de um ano de escola bíblica. Casey, que bom ter você aqui, uma garota do Wisconsin. Você torce pro Green Bay Packers? Você tem que torcer, você é de lá, não é certo? Bem, ouçam, então eu quero começar com uma palavra de Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Ele diz, Deus que nos salvou, e eu tenho o versículo aqui no monitor, Deus que nos salvou. Então, bem aí, ele começa com nos salvou, e depois falaremos disso, porque ele diz então ele vai trazer algo mais, nos chamou com um santo chamado. Então, para começar, o seu chamado é santo. Agora me diz, isso não te anima? Santo significa puro, significa transcendente, é algo que está acima de qualquer coisa. Não há homem, mulher ou criança no planeta que te possa dar um chamado maior do que o chamado santo que o próprio Deus te deu. Agora note que ele diz, não segundo as nossas obras. Então, você não pode mudar o seu chamado que Deus colocou em sua vida. Não importa o que você faça, quantas horas você ore, não importa o quanto você sirva, é segundo a graça dele, que é o favor imerecido dele sobre a sua vida, mas segundo o seu próprio propósito. Então, seu chamado tem um propósito, mas é o propósito dele por trás disso. E graça é uma palavra-chave aí, porque você não pode cumprir o seu chamado sem a graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, você tem um chamado, então vamos deixar isso bem claro. Cada um de vocês tem um chamado. Agora, dois tipos de chamado que a Bíblia aborda. O primeiro é um chamado geral. E o que eu quero dizer com chamado geral é o chamado que Deus colocou sobre todo e qualquer crente. Mas então, há o seu chamado específico. Certo, agora seu chamado específico. Podemos usar outra palavra para se referir a isso, que é único. É um chamado de vida vocacional, ok? Primeiro, antes de tudo, deixa eu deixar claro para você que existem chamados gerais nas Escrituras. Número 1, somos chamados para viver uma vida santa. Vemos 1 Tessalonicenses 4:7, Deus nos chamou para vivermos vidas santas, não vidas impuras. Então, um chamado geral na sua vida é viver santo. 2, conhecer Jesus intimamente. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É um dos chamados mais elevados de Deus em Cristo Jesus. Então temos mais um chamado geral, conhecê-lo intimamente. 3, perdoar. Agora lembre, estamos pegando amostras aqui. Não retribua mal por mal, isso é um comando. Não retalie quando as pessoas te insultarem. Ao invés disso, dê de volta a elas uma bênção. Isso foi o que Deus te chamou para fazer. Eu amo isso. E Ele te dará a sua bênção. Diz que Ele te abençoará por você abençoar os que te insultam. Maravilhoso, é um chamado na vida de todo cristão. E eu vou trazer só mais um. Viver em liberdade e servir uns aos outros. Gálatas 5:13. Somos chamados para viver em liberdade, irmãos e irmãs, mas não use sua liberdade para satisfazer sua natureza pecaminosa. Ao invés disso, use sua liberdade para servir um ao outro. Então, não estamos aqui para falar de chamados gerais. Este curso
A partir de agora, falaremos de chamados específicos, únicos, vocacionais. Então, para este curso aqui, vamos falar de algo específico, mas entenda, é um chamado para a vida, um chamado único, uma vocação e por aí vai. Então, aqui está a verdade. Você está pronto? Vocês têm um chamado específico sobre suas vidas, certo? Vamos primeiro definir que chamado é este. O dicionário Merriam-Webster traz uma definição, e eu acho essa definição maravilhosa do que é chamado. Diz que é um forte impulso interior, no sentido de um curso de ação em particular ou uma vocação, especialmente quando acompanhado pela convicção de uma influência divina. Isso é maravilhoso, não é? Agora, a respeito da minha vida, como é que um jovem que cresce numa cidade com 3.000 pessoas, que é educado na Igreja Católica há 8 anos, que vai para uma escola católica há 7 anos, que se forma em engenharia mecânica, que vai trabalhar na IBM e depois na Rockwell, acaba pregando o evangelho em mais de 50 nações para milhões de pessoas? Como o chamado de Deus. E eu penso aqui num amigo meu, estou falando de um amigo meu. Este jovem cresceu na igreja, ele vai para a escola bíblica, ele deseja se tornar ministro, ele, na verdade, se matricula para mais um ano em outra escola bíblica. Como ele acaba nas Forças Armadas, em 20 anos, sendo um instrutor da tropa de elite da Marinha, e hoje a sua vida já impactou muitas milhares de pessoas. Como é que isso acontece? O chamado de Deus. E aí tem outro amigo meu, como que um homem que passou a vida inteira sendo zelador numa fábrica de papel, desconhecido do público, consegue impactar milhões de vidas? Como? O chamado de Deus. Como é que a minha esposa, eu vou falar da vida da minha esposa, como? Uma jovem garota criada numa pequena cidade em Indiana, que perde o olho com câncer aos 5 anos, que quando tem 5 anos dizem que ela só tem 6 meses de vida, que não consegue fazer um curso de oratória obrigatório no ensino médio, não consegue fazer um curso de digitação que também era obrigatório. Como é que essa jovem garota acaba falando a milhões de pessoas e sendo uma autora best-seller pelo New York Times? É o chamado de Deus. É disso que nós vamos falar hoje. Veja o que Paulo diz a respeito da própria vida em Gálatas 1,15. Ele diz: Deus me escolheu e me chamou pela sua maravilhosa graça. Eu amo isso, eu fico muito animado aqui. Paulo está se referindo ao seu chamado específico aqui. Não é um chamado geral, é o seu chamado para a vida. Então Deus o escolheu e o chamou pela sua maravilhosa graça. Então temos um entendimento errado que precisamos exterminar, sabe? Eu quero dizer destruir, se preciso jogar uma bomba atômica sobre esta coisa. O conceito errado que muita gente tem é que só ministros, pessoas que são chamadas ao ministério, só pessoas que são missionários ou líderes de louvor, só elas têm o chamado de Deus sobre suas vidas. Isso não poderia estar mais longe da verdade? Todo e qualquer ser humano tem o chamado de Deus sobre a sua vida. Então, cada um de vocês, cada pessoa que está assistindo esse curso, tem o chamado de Deus sobre a sua vida. Então, você está pronto para a verdade? É uma verdade poderosa? Prontos? Aí vai. Você foi criado de propósito para um propósito. Certo? Eu quero que você anote. Você foi criado de propósito para um propósito. De propósito. Jeremias 1, verso 5. Ouça então o que Deus diz. Veja, Deus está falando a cada um aqui. Ok? Sim, isso é para Jeremias, historicamente. Mas a Bíblia diz que não há interpretação particular das Escrituras. Então agora ouça Deus falando com você, Jonathan, com você, Arden, com você, Casey, com você, Chris, com você, Brandy. Estão prontos? Eu conheci você antes de te formar no útero da tua mãe. Então você não nasceu por acidente. Você nasceu de propósito. Mas a segunda afirmação é: você nasceu com um propósito. Como sabemos que você nasceu com um propósito? Porque Efésios capítulo 2, verso 10 diz o seguinte. Veja, os versos 8 e 9 diz que somos salvos pela graça, que não vem de nós mesmos, que é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie, mas ele continua dizendo, nesse mesmo trecho tão importante das Escrituras, por quê? O que significa que o pensamento não acabou aqui. Porque nós somos feitura dele. Tome isso como algo pessoal de novo. Criados em Cristo Jesus, veja isso, para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que devamos andar nelas. Agora guarde essa palavra devamos, eu vou falar dela mais tarde.
Mas eu quero que você note, nós somos criados em Cristo para boas obras. Agora, a palavra para aí, veja aqui, eu quero destacá-la por uma razão. É uma palavra muito interessante. No dicionário de definição completa da Bíblia, eu sei que é um nome muito grande para isso, diz que esta palavra é um marcador de propósito. Ela aponta, ouça isso, para o objetivo de um evento. Certo? Então, uma tradução muito boa dessa parte seria para o propósito de. Então, vamos ver Efésios 2:10 de novo, só que com essa tradução, veja. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o propósito. Veja, o ponto de marcação é para que você foi criado em Cristo. Para o propósito de boas obras que Deus preparou de antemão para que devamos. Então não é garantido, vamos falar dessa palavra devamos, porque é muito, muito importante. Então, eu vou dizer de novo, você foi criado para um propósito de fazer algo. Isso não é maravilhoso? Isso me alegra, certo? Agora eu quero trazer de novo aquela concepção errada para entendermos. Aqui está, as pessoas pensam, ele é um ministro tremendo, é um tremendo autor. Ele ou ela tem um grande chamado sobre sua vida. Você tem um grande chamado na sua vida, Cris? Sabe, você pode ser um ministro algum dia ou pode não ser, mas ainda tem um grande chamado na vida. Deixa eu ilustrar isso claramente. Alguns anos atrás eu estava no Havaí e eu descobri que um oficial da Marinha queria jantar comigo. Veja, se um oficial SEAL quer ir jantar comigo, eu largo tudo e vou jantar com ele. O meu respeito pelos SEAL é enorme, entende? Então fomos para aquele restaurante no Havaí e eu só olhei para ele e disse, qual a sua história? E ele começou a falar e falou comigo por 2 horas inteiras. Eu acho que eu não disse nem 10 palavras naquele jantar, eu fiquei impressionado com aquele homem de Deus. Ele disse, John, eu cresci na igreja, amo Deus apaixonadamente. E ele disse, eu achava que para servir a Deus de verdade, de todo o coração, de forma pura, eu precisava entrar no ministério. Ele disse, então eu fiz 2 anos de escola bíblica. Ele disse, então eu comecei a trabalhar numa igreja, uma grande igreja. Ele disse, eu trabalhava no grupo de jovens no meu 3º ano. Ele disse, eu fui acusado de dormir com uma garota. Ele olhou para mim e disse, John, eu nunca dormi com ela. Mas ele disse que os líderes acreditaram. E ele disse, então eles me expulsaram. Basicamente perdi todas as credenciais. E quando você tem 21 anos e perde 3 anos da sua vida, é uma perda significativa. E ele disse, eu fiquei arrasado, o meu relacionamento com Deus, e eu lembro que ele olhava para baixo, para o prato, eu lembro que ele disse assim, eu mergulhei e comecei a buscar a Deus como nunca havia buscado ele na vida inteira. E ele disse, no meio dessa busca, Deus me disse assim, eu não te chamei para o ministério, te chamei para ser militar. Então ele disse, eu fui para a aeronáutica, tentei alguma coisa, não deu certo, fui para o exército. E ele disse, o último foi a Marinha. E ele disse, eu estava nervoso porque com os 2 outros não tinha dado certo. E eu orando, ele disse, o recrutador da Marinha começou a passar por um checklist. E ele disse, SEALs. Quando ele disse SEALs, a vida parecia que explodia dentro de mim. E ele disse, é isso que eu devo fazer? E o recrutador disse, não, você não quer se candidatar a ser um SEAL. Cada recrutador daqui tentou ser um SEAL, é uma tropa de elite e apenas 10% das pessoas que se alistaram para os SEALs conseguiu. Ele disse, não me importa, é o que eu devo fazer. O que o recrutador não sabia, e ele também não sabia, é que ele não sabia nadar. Pense, tropa de elite da Marinha e você não sabe nadar. E outra coisa que o recrutador não sabia é que ele tinha canais auriculares bem estreitos. E quando ele era mais jovem, ele passou por muitas operações com tubos nos ouvidos. Ele disse, John, um pouco de água no meu ouvido, só algumas gotas já causavam uma dor excruciante. Ele disse, eu comecei a orar, Senhor, você me chamou para isso? Você tem que me ajudar a aprender a nadar. Ele disse, eu quase aprendi a nadar de tanto orar. E aí ele começou a mergulhar 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Ele disse, sem dor. Deus curou totalmente meus ouvidos. Então ele entrou para o programa de treinamento dos SEALs e 3 vezes ele veio para a semana de ativação e 3 vezes alguma catástrofe aconteceu. Da primeira vez ele estava passando, uma peça de madeira atravessou seu braço. Da segunda vez, ele estava em um barco em San Diego e uma grande onda chegou e o cara atrás dele bateu bem no ouvido dele e rompeu seu tímpano. Ele disse, eu tive que desistir, Deus me curou, eu voltei de novo. Na terceira vez, estavam correndo com um bote na cabeça e havia um grande buraco. E ele caiu no buraco e rasgou do joelho até o calcanhar. O médico, no exame físico, o médico reprovou. Ele disse, John, quando você é reprovado no exame físico, você nunca se torna um SEAL.
E ele disse, eu olhei para o médico e disse, doutor, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso, não pode me reprovar. E o médico disse, jovem, veja, era um oficial, o médico, não tinha o que fazer. Ele disse, eu fui a um estudo bíblico naquela semana, e ele disse, o professor naquele estudo, eu nem sabia disso, era o comandante acima daquele médico. E o homem estava falando sobre ser guiado pelo Espírito. E esse homem, para ilustrar, disse, essa semana chegou um pedido para mim na minha mesa que foi recusado. E ele disse, no meu espírito eu senti que aquilo estava errado. E ele disse, então eu passei por cima do médico, e ele disse, John, era eu. Ele se tornou um SEAL da Marinha, e ele começou a me contar sobre suas missões, e deixa eu te dizer, ele começou a me contar coisas que faziam meu braço se arrepiar todo. Eu lembro que ele contou sobre como caíram numa emboscada. Começou o tiroteio, ele ouviu assobios passando na cabeça, mas os SEALs conseguiram pegar aqueles caras, nenhum deles foi morto. Ele disse, 2 semanas depois, falando com a minha mãe, carregamos o celular na manga, ele tem que estar desligado e não pode ter nenhum contato salvo e nenhum número salvo no histórico para o caso de eles serem capturados. Ele disse, o meu celular ligou sozinho, estava desligado, e ligou para minha mãe e ela estava naquele momento num culto de oração. E oraram pela nossa segurança enquanto ouviam as balas e os gritos. E ele foi poupado. Ele me contou uma história após a outra, como estas nesse jantar. E eu percebi que eu estava diante de um homem chamado para ser SEAL. Agora fazem 19 anos que ele é um SEAL. Ele agora é instrutor, ou seja, ele é a elite da elite. Eu me lembro, ao voltar para o quarto naquela noite, a primeira coisa que fiz foi ligar para Lisa, minha esposa. E eu disse, Lisa, eu estava tremendo. Eu disse, eu acabei de passar 2 horas com um homem de Deus. Eu já sentei com grandes ministros e não senti a presença de Deus como senti. Naquele oficial, ele se tornou um grande amigo meu, eu ligo para ele. E eu ligo bastante porque eu quero saber sobre ele. Porque eu quero ser um oficial de elite para Deus. E você, Chris, e você, Jonathan, e você, Casey, e você, Arden, também quer? Vocês estão entendendo, certo? Então isso nos leva a uma verdade que eu quero amplificar, certo? Quem você é, agora ouça isso, é muito importante. Quem você é o fundamento do que você foi criado para fazer. Certo? Então o seu chamado, o fundamento do seu chamado é quem você é. Certo? Então aqui está a verdade, a sua eficácia na sua vocação específica. Ela depende de você saber quem você é. Então eu quero falar um pouco disso. Você está em Cristo, eu quero que você pense bem nisso. Você está em Cristo, é membro do corpo dele. Você é um com ele. Uau! Você tem que saber para cumprir seu chamado efetivamente. Você é filho de Deus, é descendência dele. Atos 17:28 diz isso. Nós nascemos de Deus e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é vencer o mundo? O que é o mundo? É a corrupção que entra na vida das pessoas por causa do pecado e da luxúria. Somos livres da escravidão. Como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Somos cabeça e não cauda, estamos acima e não abaixo. Isso soa como liderança para mim. Somos embaixadores de Cristo e tem muito mais. Mas o que eu quero entrar aqui é qual é a nossa identidade primária. Nós somos servos. Certo, eu quero enfatizar isso aqui. Porque deixa eu te dizer, se você descobre o seu chamado e você não percebe que você é um servo, o seu chamado vai te destruir, assim como o chamado de Saul o destruiu. Saul entrou nesse chamado de ser rei de Israel, mas porque não tinha um coração de servo como Davi, o seu chamado o destruiu. Então eu quero deixar isso bem claro. Você tem que saber quem você é em Cristo, mas também tem que saber que você é um servo. Quando eu era jovem, eu fiz uma oração, provavelmente a oração mais sábia que eu já fiz. E a minha oração foi, Deus, por favor, nunca permita que o meu chamado exceda o caráter que você desenvolveu em mim. Sabe, eu acabei demorando um pouco, mas sabe, eu me alegro muito por ter orado isso, eu não quero que o meu chamado me destrua. Então, eis aqui o problema. Sabe o que os psicólogos dizem? É que as pessoas, o ser humano médio, 85% do tempo, eles gastam pensando em si mesmos e 15% do tempo, eles gastam pensando nos outros. Mas ouça o que Paulo diz em Filipenses 2, não sejam egoístas. Não tentem impressionar os outros, sejam humildes, pensando nos outros como melhores que vocês. Não busquem seus próprios interesses, mas os interesses dos outros também. E eu te digo, essa era a mente que estava em Cristo. Como crentes cumprindo o seu chamado, não podemos ser aqueles que pensam 85% em si e 15% nos outros. Esse era Saul, ok?
Saul destruiu a si mesmo por causa dessa mentalidade. Temos que ser servos, por isso Jesus, a última coisa que ele fez naquele cenáculo foi lavar os pés daqueles caras. Eu sou o seu senhor e rei, vocês dizem bem, mas aqui estou eu servindo. Foi por isso que eu vim, não para ser servido. Eu vim para buscar servir, certo? Muito bem, Albert Pine diz o seguinte, eu amo essa frase, o que fazemos por nós morre conosco. O que fazemos pelos outros é imortal. Neste curso, vocês estão prontos? Vamos equipar vocês para descobrirem o que foram chamados para fazer. Segundo, vamos te mostrar como chegar lá. E terceiro, vamos te mostrar como ser um sucesso no seu chamado. Então você está pronto para entrar na próxima lição? Certo, vejo vocês lá. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.